Olá, psicoterapeuta Fabi, aqui mais um dia com você, trazendo conteúdo que com certeza vai ajudar muito você e para quem também você compartilhar. Com mais um Fabicast aqui, como eu comentei para vocês, já tivemos um, agora estamos aqui com mais outro e vai ter outros e outros e outros. Não esquece de me ajudar a salvar mais uma pessoa, compartilhando esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nos amigos, nos colegas. Sem você imaginar, tem sempre alguém do seu lado que está precisando de uma ajuda dessa, de um conteúdo desse. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que foi alcançada justamente um clique, só isso, tá bom? E hoje estou aqui, mais uma vez, no Fabicast, não só sozinha, mas estou aqui com a doutora Maxilea, e ela vai estar aqui falando um pouquinho pra gente, trazendo muito conteúdo. Desde já, deixe suas perguntas aí no comentário. Eu posso tentar gravar com ela de novo, a gente volta aqui de novo para gravar, mas deixe as suas perguntas, as suas dúvidas, tá? Que com certeza, se eu não puder responder, eu vou consultar a doutora aqui para responder. Então, doutora, é com a senhora, fale um pouquinho. Nós vamos estar falando hoje sobre essa questão da violência emocional, da questão da violência também, talvez um pouquinho física também, que pode entrar na vertente nossa aqui, mas principal essa questão da tortura, né? Muitas mulheres hoje, infelizmente, né, são vítimas de narcisismo. Ah, Fabi, mas isso já existia desde lá, né? Não tinha esse nome, porque agora é isso, né? Mas muitas mulheres hoje começaram a ter coragem para falar. Não é que não existia, tá bom? Então, vou deixar a palavra aqui com a doutora. Fabi, é um prazer estar aqui com você, estar aqui com o teu público, né? É uma honra estar aqui conversando em um assunto assim tão interessante, tão pontual, né? Que é essa questão que envolve a violência contra a mulher, né? Porque não é pontual e é uma coisa assim que vem sendo quebrada aos poucos, né? Ainda tem muita coisa para a gente desbravar aí nesse sentido. Mesmo a gente já tendo ali leis, né? Como a Maria da Penha, que já é um grande avanço. E eu estava aqui comentando com a Fabi o quanto essa lei é linda, né, no papel. Então, a nível de lei, a mulher está totalmente amparada. Mas quando a gente olha para a prática, para o dia a dia, a gente pode verificar que ainda tem muita coisa a ser conquistada, né? Mesmo tendo uma lei já com previsão, dando todo o suporte, né? Toda uma política pública aí que a gente vê também voltada para amparar essa mulher, mas ainda tem muita coisa a ser conquistada, né? E sobre isso que a gente vai estar tratando aqui também nesse momento. A doutora Maxilea, ela é uma advogada assim maravilhosa, assim, sabe? Eu tive o prazer de conhecê-la em um momento assim que eu fui ajudar outra pessoa. Nossa, quando eu vi essa mulher grande assim, eu falei, nossa, essa é... Porque às vezes algumas pessoas conhecem a gente, né, por trás de bastidores, e quando vê você ali, rapaz, nossa... assim, uma pessoa maravilhosa, uma advogada excelente mesmo, e não é à toa que ela está aqui também, e que com certeza tudo que ela fala aqui, pega papel e caneta, anota aí, porque a gente vê aqui de uma forma para poder ajudar, como a gente vai estar aqui no Fabicast, trazendo diversos assuntos que de repente o objetivo é te ajudar, a você e a quem interessar aonde chegar esse vídeo. Sobre essa questão, pastora... Caramba, vou ter que cortar essa parte, mas deixa lá. Sobre essa questão, doutora, dessa questão de tortura, de violência, que não é uma violência física, mas é uma violência emocional, uma tortura psicológica. Como é que é trabalhado isso? O que é que a senhora entende por isso? Como é que a lei trabalha em relação a isso? Olha, a lei, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela vai tratar mais ou menos dos tipos de violência que a mulher pode ser acometida, né? E entre elas entra essa questão também da violência psicológica, da violência sexual, violência física, violência patrimonial, né? Deixa eu até verificar, artigo 7º, tô com uma colinha aqui, Fabi. Fica à vontade. Para facilitar aqui. Violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física da mulher. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, eu estou lendo a lei aqui, tá? Ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões. Então você verifica que essa questão da violência psicológica, ela é muito profunda, né? Acho que me chamou a atenção aí, doutora, a questão da autoestima, que também entra aí. Sim, olha, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, para você ver como ele é amplo e de repente você está sendo acometida dessa violência e não tem consciência de que é crime e que você pode buscar os seus direitos, né? E isso aqui é importante, né? As mulheres às vezes precisam saber, né, da profundidade, né? Porque quando pensa também na questão da violência psicológica, acha que é só aquela pressão de estar querendo enlouquecer, né? De toda aquela manipulação, mas vai muito além. Você vê que até a ridicularização, aquela coisa de deixar você para baixo, de sempre estar pontuando algo negativo, depreciativo, tudo isso faz parte dessa violência psicológica e que é amparada pela Lei Maria da Penha. Né? Uma outra coisa também, que violência sexual, que a gente pensa também que é somente o ato sexual em si, a força, né? Mas vai muito além. Até a questão, por exemplo, de você, da mulher ser proibida, por exemplo, de tomar anticoncepcional, a mulher ser obrigada a fazer um aborto. Então, tudo isso está enquadrado também na questão da violência sexual. Deixa eu ver o que fala aqui a lei. Olha, entendida violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força que a induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar método contraceptivo, foi o que eu falei agora há pouco, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, a aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Para você ver, é bem amplo. Aí nós temos também a violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais. Ou seja, não é só a questão do controle do dinheiro, né? Quando a gente pensa assim, em violência sexual, patrimonial, né, ou financeira, muitas podem pensar assim, não, é só naquela situação da mulher trabalhar e aí ser obrigada a entregar todo o dinheiro. Não é só isso, vai muito além também, né? É assim, doutora, então, hoje eu tenho um público muito vasto de mulheres que com certeza, como a senhora colocou aí, que está sofrendo uma violência que nem sabe que isso é contra a lei, que tem leis que determinam isso, que falam exatamente sobre a dor que ela tem, né? Eu tenho, inclusive, espectadores aqui no YouTube que têm falado muito sobre dessas ações narcisistas na vida delas, né? De homens que maltratam mesmo, que humilha, né? Que não é só a violência física que é crime, sabe? O jeito como você é tratada, a humilhação, o jeito como você é tratada psicologicamente, que tem que fazer. Tem mulheres que tem que vestir a roupa que o cara fala que é para ela vestir. Tem que ir nos lugares que ela diz que é para ir, outro lugar não é para ir. Então tudo isso, como a doutora está explicando aqui, isso tudo é determinado também e é visto, né, de uma forma legalmente. Exatamente. Inclusive essa questão da violência psicológica, ela é muito enfatizada naquele relacionamento narcisista, né? Eles trabalham exatamente com a questão do abuso, do trabalho no emocional da pessoa mesmo, a pessoa, a mulher se sente assim, incapacitada, sugada, né? De tal forma assim que eu acho que chega a um nível de prejudicar a psique, né? Com certeza, com certeza. A ponto de gerar um suicídio. Muitas mulheres sentem uma dor tão grande e terrível em relação a isso que a única alternativa dela é tirar a própria vida. Sabe? Muitas têm medo. Tem mulheres, doutora, que tem um medo tão terrível, psicológico, de que ela acha que parece que o marido dela é onisciente, onipresente, que onde ela for ele vai estar lá, porque ela tá aqui já, tá aqui, sabe? E isso é uma tortura, assim, que você fica olhando assim, nossa, essa pessoa tá louca, achando que o marido dela vai estar em todo aquele lugar, que vai fazer tudo, que tem um poder sobre ela, como se você fosse, de fato, uma marionete ali na mão daquela pessoa, sabe? E você não veio aqui pra isso, sabe? E como eu estava conversando aqui nos bastidores com a doutora, a decisão é sua.
Ah, Fabi, é tão fácil assim? Não é fácil não, mas é necessário. Como eu sempre falo, você vai escolher qual dos dois difíceis você vai viver. Ou essa situação, né, dessa tortura emocional, psicológica, e você vai aguentar isso até o dia que. Ou você decide tentar se libertar disso. Exatamente. E é um assunto assim tão... Na verdade, eu penso que esse assunto aqui com a Fabi nos traz uma reflexão, né? A gente não vem trazendo aqui uma receita de bolo, faz isso, porque a gente sabe que não é fácil. Cada caso é um caso. Tem mulheres também que se colocam nessa situação porque um problema de autoestima, baixa autoestima, e não consegue se ver ali, acha que realmente precisa daquilo. Então aí já vem um trabalho que já é na tua área mesmo, né? De tratar, de... Autoconhecimento, amor próprio, autoestima. Né? Então tem todas essas questões, né? Que realmente nós temos que refletir. Que eu estava conversando com o Fabi, né? A lei é muito bonita, né? E ela traz realmente todo um amparo. E a gente vê as políticas públicas aí realmente se esforçando para dar esse suporte que a lei promove, né? Promover, aliás, seria promover aquilo que a lei ali já está acolhendo, né? Mas a gente vê que não é o suficiente, né? O que você tem que fazer hoje, você que se encontra numa situação dessa, quais os passos que você deve seguir? Primeiro é procurar uma delegacia, né? E a lei determina que você tenha todo um amparo, mas a gente sabe que nem sempre acontece isso. Por exemplo, tem locais aqui na Bahia que não tem delegacia especializada, né? Então, nesse caso, você tem que procurar a delegacia do local, né? Ou a polícia militar, você que está na área aqui metropolitana, Salvador, região metropolitana, né? Procura a delegacia especializada. Ou você pode procurar também o Ministério Público, Defensoria Pública também, né? O próprio fórum da cidade também, você chega lá no fórum e diz o que está acontecendo, eles vão fazer um termo e vai te encaminhar. Uma coisa que é interessante da Lei Maria da Penha é que ela não é ela de abrangência apenas criminal, ela é uma lei híbrida, né? E quando você entra... O que significa ser uma lei híbrida? Porque ela tem atuação na criminal, só que quando você vê para a questão criminal, o criminal ele trata mais do que já aconteceu. Aconteceu o crime, ali vai ser instalado... Então ela é temporal, né? No caso, não é tanto como então ela não como depende. Quando a mulher vai buscar o socorro para procurar uma medida protetiva, isso aí independe de inquérito, independe de processo. Ela tem que chegar no local, ou delegacia, ou Ministério Público, ou Defensoria Pública, né? Ela tem que chegar no local e falar exatamente o que está acontecendo e que ameaça ela vem sofrendo, para que realmente se justifique, né? Porque quem define ali que há necessidade de uma medida protetiva é o juiz. A mulher faz o pedido e o juiz é que, não, vamos deferir aqui. Mesmo que você vá numa delegacia, né? A autoridade policial, ela vai encaminhar ao juiz. O juiz é que vai, né, deferir aquele pedido, aquela medida. E isso independe de processo. Não interessa se está correndo um processo, porque você pode muito bem... Tem mulheres que têm aquele medo de processar. Olha, a medida protetiva independe de processo. Inclusive, até na vara de família, você pode também, através da vara de família, você pode conseguir também a medida protetiva. Quando eu falo que ela é híbrida, a Lei Maria da Penha, é porque ela não é exclusivamente na área criminal. Ela pode também ser trabalhada por qualquer juiz na vara de família. Então você recebe todo um amparo, entendeu? Aqui eu te passei inclusive uma listinha dos locais em Salvador e aqui em Lauro de Freitas, por exemplo, que você pode se dirigir, né? Mas de pronto já posso dizer, Ministério Público, na dúvida, não sabe onde é a delegacia, procura o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Gente, primeiro, algo muito importante que eu vou falar aqui com vocês, que o nosso objetivo aqui, né, desse podcast é estar trazendo orientações. O que você vai fazer, aí é com você. Mas o objetivo, eu tenho muitas pacientes que têm essas dúvidas, né? Por isso que eu convidei a doutora aqui hoje,
E mulheres que sabem que sofrem com narcisista, mulheres que estão a ponto, em 2 pontos. Um ponto de realmente se libertar, sabe, e chutar e procurar a delegacia e ver o que pode acontecer. E também tem aquelas que estão no sentido de conformidade, de que é assim mesmo e que tem que ficar assim mesmo. E são trabalhos diferenciados. De repente, você que está ouvindo agora, você está em um nível e talvez outra pessoa esteja em outro nível, né? Mas uma coisa é certa. Você não pode ficar parado esperando que um milagre vai acontecer. Você tem que lutar por alguém muito especial, que é você mesmo. Com que, como eu vou lutar, Fabi? E procurar lei? Não, você vai lutar com aquilo que está ao seu alcance hoje. Mas o primeiro passo, como eu sempre digo, é cuidar da pessoa mais especial desse mundo, que é você mesmo. Depende de você. Não adianta lei, não adianta ferramentas, não adianta nada se você não tiver esse nível de consciência de que você precisa se libertar o quanto antes disso. Não é fácil, porque muitas mulheres também, doutora, tem essa questão da dependência financeira, tem questão de filhos, existe um processo também de alienação parental, né? Já ele vai tomar meus filhos. Tem um caso mesmo específico de uma paciente que o homem ele tem toda a questão financeira em volta, ela não trabalha, não tem nada, tem 3 crianças e a arma dele, se ela tentar fazer algo, é as crianças e a questão financeira de tudo que ela vai passar. E o que eu mais me assustei foi que depois disso, e que eu consegui trazer algumas ferramentas para ela em relação a isso, ela me disse, Fabi, não sei, eu amo ele. Você tem isso, né? Então, a gente sabe, a gente está trazendo essa instrução aqui, mas a gente sabe que vai muito além disso. Mas a gente não pode deixar destruir você. De repente, cada pessoa que vai estar ouvindo esse conteúdo está em um ponto diferente, está em um momento diferente. Então, a gente está aqui com o objetivo de destruir. Antes de passar aqui para a doutora, tem uma criancinha aqui nos nossos bastidores que está cantando, que está esperando esse podcast acabar para tocar teu aqui. Então, esses gritinhos aí, essas músicas aí, tá indo, faz de conta que vocês estão só ouvindo a gente aqui. Mas fale, doutora, sobre isso. Então, uma coisa que você comentou com relação a esse exemplo que você deu, né, dessa paciente, né, é importante esclarecer também que quando uma mulher se encontra nessa situação, vai buscar um amparo, vai buscar uma autoridade, uma medida protetiva, é visto também essa questão de alimentos, tá? Então a mulher não fica desamparada. A lei realmente ela veio de uma forma para acolher de uma forma bem abrangente, né? Inclusive vendo essa questão. Existe apoio psicológico? Apoio psicológico, né? O juiz também verifica essa questão não só de afastar o agressor, mas assegurar também uma pensão, né, para a mãe, para as crianças que estão ali em volta dessa situação. Agora não é fácil, né, doutora? Chegar a esse momento de conseguir, não é tudo tão fácil, bonitinho assim, vai lá, chegou, deu e tá tudo certo e já tá tudo providenciado. Não depende muito dos lugares, das cidades, dos Infelizmente a gente sabe que apesar do esforço, né, das autoridades, a Polícia Militar faz um excelente trabalho, algumas instituições, a gente vê claramente um esforço para dar o melhor, mas a gente sabe que não é o suficiente ainda. A gente sabe que ainda existem mulheres, por exemplo, que procuram delegacias e não são acolhidas como deviam. Às vezes são recebidas ali por um homem e muitas vezes não tem nem aquela coisa assim de um acolhimento mesmo, de verdade, né? Mas a palavrinha que eu ia usar, que faltou agora, aquela coisa reservada. Às vezes você vai ali no balcão e ele tem que expor a tua situação e as pessoas ficam ouvindo. Infelizmente ainda tem isso, né? Não adianta dizer, por isso que eu falo, a lei é linda, né? Mas a nossa realidade, a gente ainda tem que desbravar muito para chegar ao ideal, né? E a gente sabe que isso é um fato, né? Da mulher às vezes, né, não ter o acolhimento que ela deveria ter, né? Mas tem que buscar, tá, gente? Algo assim também, doutora, que às vezes me bato muito com mulheres que, Fabi, ele me bate, mas me dá um chocolate, sabe? Acontece tudo isso, inclusive daí sim tem também a questão da violência física mesmo. O narcisista ele não te agride só, a maioria das agressões também não acaba só em psicológica, vira uma agressão física, um tapa no rosto, pisão de pescoço. Já vi mulheres que foram pisadas no pescoço, arrumar em cima da cama. Existe também a questão, isso leva a uma violência física, inclusive também de um homicídio, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu ia falar também, foi até bom que você tocou nesse assunto, que eu ia falar disso, mas aí acabei falando de outra coisa. Ao vivo é isso mesmo.
Querida, a importância de você procurar uma autoridade numa situação dessa, sabe? Você tem que procurar, você não pode guardar aquilo, porque você está motivando aquela agressão. Você está potencializando. Eu conheço muitos casos, sabe, de mulheres que passaram por essa situação e quando denunciaram, cessou. Porque o camarada vai ver, olha, não é qualquer uma não, entendeu? Ele já vai pensar 2 vezes, porque ele faz aquilo e quando a mulher se cala, quando a mulher se fecha ali, ela, de certa forma, ela está potencializando aquela atitude dele. O agressor, ele se sente cada vez mais forte, né? E de certa forma, ele é motivado, né, a fazer. Você que trabalha com essa área de psique deve entender isso aí melhor. Mas ele acaba se sentindo mais autoridade e aquilo vai fomentando. Não, então eu conheço muitos casos de mulheres que salvaram o seu casamento, tiveram o relacionamento até estruturado por causa da denúncia. Imagina. Porque o camarada viu, olha, não é assim não. E aquilo foi um saculejar para ele, entendeu? Ele receber aquela intimação, ele ser preso, porque tem muita gente boa que às vezes está com um problema psique e desconta na esposa. Problema psicológico, né? Então às vezes só precisa de um chacoalhão, né? Então denuncie, não se cale. Quando você não denuncia, você está promovendo isso para você mesma. Importante também, dentro disso aí que a doutora falou, é que tem algumas mulheres também, doutora, que ainda chega pra mim e fala assim, Fabi, eu vou ajudar ele. É porque ele tá sofrendo. É porque ele também tem um problema, Fabi. E aí ele desconta em mim, mas eu vou ajudar ele. E isso é muito triste, porque você não vai ajudar ele. Pode falar. Quando você denuncia, você está ajudando ele. É importante isso. Quando você faz a denúncia, esse chacoalhão que ele recebe, você está ajudando ele a pensar 2 vezes antes de fazer aquilo que é ilegal, é ilícito, é crime, né? Essas atitudes narcisistas, que a gente vê, fala de narcisistas, mas são atitudes erradas, né? Ilícitas mesmo, porque vai de encontro à lei. E sabe, você não vai salvar ele. Você está sendo vítima, como assim? Eu não enxergo direito, mas vou ajudar alguém a caminhar. Não, primeiro você tem que enxergar, tá? Então você não vai ajudar ele, não é sua missão, não é sua obrigação, você não veio aqui para isso, você é vítima. Ele está sendo vítima do processo que ele passou, da psique dele, daquilo que está internado. Tá, beleza. Mas você também está sendo vítima nesse processo, sabe? E você não veio para salvar ele, porque quando você pensar nisso, você acaba se suicidando. Tá? Porque você vai de encontro, ele precisa de uma ajuda profissional, ele precisa de alguém que vai ajudar ele também a se libertar daquilo, mas não é você. Enquanto isso, você não pode ficar apanhando, você não pode ficar sendo violentada psicologicamente. E ainda algo, doutora, que ainda choca muito é quando as crianças ouvem isso. Sabe? Hoje tem muitas mulheres feridas, doentes também emocionalmente, tendo réplicas e sendo vítimas de narcisista porque viu sua mãe apanhar, sabe? Tem muitas, assim, que viu sua mãe apanhar e foi vendo aquilo e a vida dela também é essa, sabe? De ser vítima de um narcisista, sabe? Muitas mulheres com traumas, muitas mulheres doentes porque houve uma situação dessa na infância dela que ela teve que passar por isso. E hoje você também, assim como sendo uma vítima hoje de um narcisista, na maioria das vezes você tem filho. Pode falar. É verdade. E uma outra coisa que é interessante ressaltar aqui, que nós estamos trazendo aqui um viés a respeito dessa questão de relacionamento com narcisista e tal, mas a gente sabe também que tem aqueles casos extremos de violência física, de feminicídio, né? Muitas mulheres ali que já são questões extremas, né? Mas o primeiro passo, batendo na tecla novamente, é denunciar, né? Tem que ser denunciado. E logo de primeira, porque a tendência é aumentar, é fomentar aquele comportamento agressivo, né? E aí e depois chegar numa situação realmente que culmina muitas vezes com o feminicídio. E às vezes, doutora, isso acaba sendo, acredite, pasmem, mas isso acaba virando um vício. Você que sofre com isso, muitas vezes você, não é o agressor, não é o narcisista, você acaba virando viciado, sabe, como uma droga? Infelizmente. Essa mulher, essa vítima de narcisista, essa vítima desse sofrimento, aquilo ali para ela acaba virando um vício,
sabe? Algo que ela depende daquele momento ali, daquele sofrimento ali. Existe isso, Fabi, é loucura, não sei o que ela... Existe. Como uma droga, sabe? Ela tomou a primeira, tomou a segunda e aí vai indo. Aí um dia o cara bate, no outro dia tá bonzinho, um dia bate, outro dia dá chocolate e ela fica naquele vício, daquele ciclo. Ah, tem nada não, hoje eu apanho, amanhã ele tá de boa. Fabi, meu marido tem 2 dias de boa, tá tudo bom, tá carinhoso comigo. Nossa, toda hora acontece isso. E eu só fico ali esperando, infelizmente. O momento que ela vai ligar pra mim de novo, vai mandar uma mensagem, ou na próxima consulta ela vai dizer, Fabi, aconteceu tudo de novo. Isso acaba virando um ciclo vicioso seu, né? E infelizmente, eu tava conversando aqui nos bastidores com a doutora, e algo que ela falou assim que me chamou a atenção assim no sentido de, poxa, então eu vou deixar ela falar porque, sabe, eu já sou da área, então você vai dizer, ah, claro, ela tá falando isso porque ela é psicóloga, porque ela é psicoterapeuta. Então quem vai falar isso pra vocês é a doutora. Ela tava falando aqui, sabe, Fabi, não adianta ler. Se ela tava falando aqui, não adianta ler. Né? O nível de consciência que a pessoa tem que entender sobre ela, o autoconhecimento. Deixa um recado aqui a senhora agora para essas mulheres que estão sendo vítimas, para essas mulheres que pensam ou não em procurar lei, sobre a questão que a gente estava conversando sobre o autoconhecimento e tal. Eu fiquei aqui lerda, olhando a senhora falar, viu? Eu não falei nada, mas eu fiquei aqui só lerda sobre isso. A nossa conversa, né? É porque a lei é tão bonita, sabe? A lei é tão abrangente, né? E a gente vê todo o esforço das autoridades em promover esse acolhimento para as mulheres, mas a gente vê também que não tem sido suficiente. Então, para se resolver esse problema, infelizmente, a lei não é o suficiente, né? Então, tem que ter um trabalho também do individual. A gente sabe que tem uma questão coletiva aí da sociedade, da cultura, que ainda é machista, né? Que, de certa forma, fomenta também esse tipo de comportamento. Em ver a mulher sempre como aquela parte mais fragilizada, né? Não dando a importância devida. Então a gente sabe que isso é cultural, mas precisa ser trabalhado também o individual. Precisa também trabalhar a autoestima da mulher. A mulher precisa entender o seu valor e se apossar, se empoderar desse valor que ela tem, né? Então por isso que eu estou tratando aqui, isso já é da tua área, Fabi. Mas né? não, mas... É da área dela, mas é importante tá na natureza. A gente trazer essa reflexão, né? Porque não depende só da lei. E só um parênteses aqui que eu queria falar também, essa questão da lei, essa questão de que eu falei aqui, que é importante você denunciar. Você não precisa de advogado para fazer isso, tá? Você mesmo pode procurar esses locais. Em Salvador tem um juizado que é especializado de violência contra a mulher. Como a gente está falando aqui para pessoas de vários estados, cada estado não é pastora, tem um lugar que a pessoa pode... Tem o Ministério Público, como eu já falei aqui, a Defensoria Pública, a Delegacia, né? Inclusive na questão de delegacia, se você está numa cidade, se você está assistindo aqui a gente que está numa cidade que não tem uma delegacia especializada, você procura a delegacia que tiver, procura a polícia militar. Se você chega nessa delegacia, está numa cidade que o delegado viajou, digamos assim, não tem delegado, quem é a autoridade policial? É aquele escrivão que já está te recebendo. Então ele pode também deferir aquela medida protetiva e depois ele encaminha para o juiz. Mas de pronto, assim, você tem que ter o acolhimento, você tem que buscar isso, né? Você tem que denunciar, né? Então, você não precisa de advogado para fazer isso, ok? Você mesmo pode ir lá, procurar esses locais, que você vai ter o acolhimento que você está buscando, ok? É interessante isso aí também que a doutora falou. E algo assim que eu vou dizer pra você que é seu, é com você com você, sabe? Mas algo muito importante de tudo, Fabi, o que é que você quer que eu pegue aqui? Além dessa questão, como a doutora mesmo falou aqui, sobre essa questão de você buscar sua autoestima e tal, que eu tô cansada de falar com vocês. Mas é sobre o conhecimento, sabe? Algo que ela falou aqui muito interessante, o fato de você denunciar esse agressor, dá um choque nele, dizer, epa, vou ter que parar com isso aqui, eu vou ter que frear isso aqui, porque senão, desculpa o jeito de expressar, o bicho vai pegar. Outro lado, que você não venha chegar a dar uma queixa ou na delegacia, mas
o poder do conhecimento, ele saber, olha, isso que você está fazendo é um crime, está em tal lugar, assim, assim, pesquisem isso aqui, como a doutora falou, eu posso deixar até na descrição aí para você também, mas o fato de você dizer que você está fazendo é crime, eu posso te denunciar, as leis me amparam, tal. Ele também vai parar um pouquinho, né? Existem casos e casos, mas você precisa ter conhecimento, você precisa buscar esse conhecimento, você precisa lutar com as ferramentas que você tem, que você puder, para que você saia dessa situação, para que você se liberte. É isso mesmo. Mais uma vez, aqui, eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Doutora, muito obrigada pelo seu momento aqui. Aprendi muito. Não é só vocês que aprendem, não. Eu também aprendi muito aqui. Outras vezes estarei trazendo novamente a doutora, né? Para, quem sabe, uma resposta e pergunta aí com vocês. Deixem aí as perguntas aí no comentário, tudo direitinho, que eu vou estar também, no momento, trazendo uma doutora aqui mais uma vez para estar só respondendo perguntas. Um forte abraço para todas vocês. Muito obrigada, senhora, por essa disponibilidade, pelo seu tempo. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Espero outras vezes também. Curte, comenta, envia para outras mulheres, tá? E muito obrigado. Eu sou a psicoterapeuta Fabi.